Já alguma vez teve um rapaz que desapareceu de repente, mesmo depois de ter mostrado que estava interessado? Ele parecia estar no seu comprimento de onda, enviava mensagens, mostrava vontade de a ver, mas de repente deixava de a procurar e você ficava a pensar o que tinha feito de errado. A verdade é que, na maioria das vezes, isso não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Na verdade, tem muito mais a ver com a mente dele e com um mecanismo que funciona sem que ele se aperceba. Mas não se preocupe, porque quando perceber o que realmente se passa, pode mudar este jogo sem correr atrás dele, sem enviar dicas e sem cometer o erro de pensar que tem de se esforçar mais para ser notada. E é exatamente isso que lhe vou mostrar. Agora vou explicar por que é que ele pode estar a cobiçá-la e, ao mesmo tempo, não fazer nada. Vai perceber como funciona o processo mental que faz com que um homem se afaste, mesmo quando quer estar consigo. Além disso, vou mostrar-lhe como usar este conhecimento para o fazer sentir a sua ausência, querer vê-la e agir por vontade própria, sem que tenha de mexer um dedo. Mas primeiro, se este tópico faz sentido para si e quer aprender mais sobre como atrair o homem certo sem jogos, faça like neste vídeo e subscreva o canal. Isso ajuda-me a continuar a trazer este tipo de conteúdo para si. Agora vamos direto ao ponto. Os homens não funcionam da mesma forma que as mulheres quando se trata de desejo e conexão. Enquanto você pode sentir a necessidade de se aproximar e criar laços mais fortes quando gosta de alguém, muitos homens reagem ao desejo de uma forma completamente diferente. Sentem a necessidade de se afastar. Parece estranho, e pode ser, mas há uma explicação. O cérebro masculino está programado para valorizar os desafios e evitar tudo que pareça uma obrigação. Quando um homem começa a sentir algo intenso por uma mulher, os seus instintos podem ficar em alerta. Isso acontece porque, no fundo, ele associa essa ligação emocional a uma perda de liberdade. Não porque ele não queira se envolver, mas porque sua mente precisa processar o sentimento sem pressão. E há ainda outro fator: o medo da perda. Pode parecer contraintuitivo, mas quando um homem sente que já a tem 100% garantida, pode perder o sentido de urgência. Se ele sabe que está sempre disponível, que responde rapidamente, que mostra toda a sua disponibilidade para estar com ele, a mente dele compreende que não há risco de a perder. E se não há risco, também não há necessidade de agir. Por outro lado, quando um homem sente que a pode perder, a química no seu cérebro muda. A dopamina, que é a hormona da motivação e do desejo, entra em ação e ele sente uma necessidade natural de correr atrás de si. O problema é que a maioria das mulheres, quando sentem o distanciamento, fazem exatamente o contrário do que deveriam, aumentam a pressão, exigem, questionam, e isso só reforça a necessidade de ele se afastar ainda mais. Se há uma coisa que um homem sente, mesmo que não perceba, é a sua energia. Por mais bonita, inteligente ou interessante que seja, se a sua energia estiver desalinhada, ele pode sentir-se atraído por si no início, mas acabará por perder o interesse ao longo do tempo. Por quê? Porque a energia feminina que realmente atrai um homem não é a da necessidade, mas a da escolha. A maioria das mulheres entra involuntariamente numa relação com uma energia de que eu preciso que ele me queira. Isto cria uma vibração de carência, como se a felicidade dela dependesse da atenção dele. O problema é que os homens sentem essa pressão, mesmo que você não diga nada. É aquela sensação de que ele não pode errar, que tem que corresponder às suas expectativas, que se ele não responder rapidamente você vai notar, e isso, em vez de o aproximar, faz com que ele se afaste. Agora, quando mudas a tua mentalidade para eu escolho estar com ele, mas não preciso dele, tudo muda. Começa a vibrar uma energia de leveza, confiança e mistério. Passa a ser aquela mulher que ele tem prazer em conquistar porque percebe que estar consigo não é um fardo, mas um privilégio. E essa energia não é fingida, ela é construída. Ela vem do facto de você estar tão ligada à sua própria vida, aos seus próprios interesses e ao seu próprio prazer, que a presença dele se torna um complemento e não a fonte da sua felicidade. Quando um homem percebe que você é uma mulher autossuficiente, mas que mesmo assim opta por estar com ele, o desejo dele por você cresce naturalmente. É isso que diferencia uma mulher que é lembrada de uma mulher que é esquecida. A maioria das mulheres comete um erro sem se aperceber, e esse erro é exatamente o que leva um homem a afastar-se, mesmo quando já estava envolvido, a ansiedade de querer assegurar a ligação. Deixe-me contar-lhe um segredo. Sabe como criar mensagens tão magnéticas que ele vai sentir a necessidade de lhe responder? O meu e-book 90 Mensagens Magnéticas vai ensinar-lhe exatamente isso. Quer que o homem dos seus sonhos pense em si a toda hora?
Não vai querer perder esta oportunidade. Adquira-o agora através do link nos comentários. Sabe quando sente que as coisas estão a correr bem, mas de repente ele começa a responder menos, demora mais tempo a enviar mensagens ou parece menos entusiasmado? A reação natural de muitas mulheres é tentar resolver isso de alguma forma, enviando mais mensagens, perguntando se está tudo bem, tentando fazer planos ou até mesmo dando dicas para ver se ele reage. O problema é que tudo isso envia apenas uma mensagem para ele: sou insegura, preciso da sua atenção para me sentir bem. E aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. A energia masculina está ligada pelo desejo de conquistar, não a obrigação de retribuir. Quando um homem percebe que uma mulher está ansiosa para que ele reforce o seu interesse, a sua sensação de liberdade diminui. E lembre-se do que falamos anteriormente. O cérebro dele associa isto à pressão, a algo a que ele tem de responder, e não a algo que ele escolhe perseguir. Mas e se, em vez de o tentar atrair de volta, lhe desse simplesmente espaço? Sim, em vez de correr atrás dele, usaria esse tempo para se concentrar em si, do seu prazer, na sua vida. É exatamente nesse momento que ele começa a sentir a sua falta, porque a ausência cria um espaço que ele quer preencher. O erro não é sentir o desejo de estar perto, é demonstrá-lo de uma forma que afaste o desejo dele de a conquistar. Quando compreende esta dinâmica e muda a sua atitude, já não tem de se preocupar com a forma de o reconquistar, ele simplesmente sente a necessidade de se aproximar. A maioria das mulheres pensa que, para fazer um homem sentir a sua falta, tem de fazer alguma coisa, enviar uma mensagem estratégica, publicar uma foto apelativa, fingir que estão ocupadas. Mas a verdade é que a chave para fazer um homem sentir a sua falta não está em fazer, mas em ser. Pense comigo, o que faz alguém sentir saudades de casa? Não é a ausência em si, mas a emoção que essa pessoa desperta. E a única forma de despertar emoções num homem é quando ele se liga a si de uma forma que não encontra em mais ninguém. Mas isso não acontece quando estamos sempre presentes, à espera de uma mensagem dele que defina o nosso dia. Acontece quando se tem uma vida tão interessante, tão cheia de energia, que a presença dele se torna um privilégio, não uma necessidade. Quando não nos desesperamos com a distância, quando não tentamos trazê-lo de volta, algo muda no jogo. Em vez de ele pensar, ela está sempre lá, à espera, começa a perguntar-se: o que é que ela está a fazer? Estará a sentir a minha falta? Terá encontrado alguém mais interessante? E é aí que a química do desejo entra em ação. O cérebro dele começa a associá-la novamente a um desafio. E lembre-se, os homens são movidos pela conquista. Por isso, em vez de procurar formas de forçar a nostalgia, concentre-se em tornar-se uma mulher magnética. Isso significa desistir de esperar que ele seja feliz. Significa preencher o seu tempo com coisas que lhe fazem bem, com amigos, com passatempos, com sonhos. Significa que quando ele reaparecer, vai encontrar uma mulher que não ficou à espera, mas que continuou a brilhar com ou sem ele. E quando ele percebe que não precisa de si, mas que pode escolhê-la, a saudade transforma-se em desejo, e o desejo em ação. Porque um homem pode afastar-se durante algum tempo, mas nunca esquece uma mulher que se soube tornar inesquecível. Muitas mulheres ficam confusas ao tentar decifrar um homem. Ele manda mensagens, mas desaparece. Ele diz que gosta de si, mas não age. Ele parece envolvido, mas depois esfria. E então surge aquela pergunta: será que ele gosta mesmo de mim ou está só a brincar comigo? A resposta está nas atitudes, não nas palavras. Um homem pode dizer qualquer coisa, mas se ele realmente gosta de si, o seu comportamento revela a verdade. Primeiro sinal: consistência. Um homem interessado não desaparece sem motivo, não aparece apenas quando lhe convém, não manda mensagens apenas quando está aborrecido. Se ele gosta de si, quer estar presente. Mesmo que tenha dias ocupados, ele consegue manter-se em contato, mesmo que seja de uma forma simples. Segundo, ele investe em si. E aqui não estou a falar de dinheiro, mas de esforço. Ele preocupa-se com o que gostas, presta atenção ao que dizes, lembra-se de pormenores importantes. Um homem que realmente sente algo quer realmente conhecer-te, quer fazer parte da tua vida e não apenas aparecer quando lhe convém. Terceiro, ele não a deixa insegura. Se está constantemente a pensar se ele gosta de si ou não, se precisa de sinais para ter a certeza, isso já é uma bandeira vermelha. Quando um homem está realmente interessado, sente-se isso. Não precisa de o perseguir, não precisa de forçar nada. O interesse dele é claro porque ele o demonstra.
Agora, se um homem a deixa confusa, se desaparece e aparece quando quer, se tem de tentar perceber os sinais, a verdade pode ser difícil, mas é simples. Um homem de quem gostamos realmente não nos faz duvidar disso. No final, tudo se resume a uma coisa: autoestima. Quando compreendes que não precisas de provar nada a ninguém, que não precisas de perseguir atenções e que a pessoa certa nunca te deixará com dúvidas, mudas completamente a forma como os homens te veem. Porque a mulher que um homem realmente quer não é aquela que implora pelo seu interesse, mas aquela que sabe o seu próprio valor, a mulher que vive a sua vida sem esperar validação, que é um prazer estar por perto e não um fardo emocional. E quando se torna essa mulher, já não precisa de se preocupar com a razão pela qual um homem desaparece. Porque, no final do dia, não se trata dele, trata-se de si, da sua energia, da sua confiança, da sua capacidade de atrair o que realmente merece. Por isso, em vez de perguntar a si própria se ele gosta de si, pergunte a si própria: gosto de ser quem sou ao pé dele? Em vez de tentar compreender os sinais dele, preste atenção aos seus próprios sentimentos. E, acima de tudo, nunca se contente com menos do que aquilo que realmente quer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar uma mulher irresistível. E me conta aqui nos comentários: você já passou por alguma situação em que um homem sumiu de repente? Nos vemos no próximo vídeo.